E aí, pessoal, tudo bem? Graça e paz de Jesus. Vamos mais uma roda de conversa de hoje. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2023 e estamos aqui para falarmos mais uma vez sobre Jesus. E hoje o que eu quero falar para você é o texto que está em Mateus, no capítulo 8, verso de 1 ao 4. E o que nós precisamos trazer à mente é que o mundo está sob nova direção. O que nós vamos ver neste texto é que Jesus, ele é um estrategista. Jesus não faz nada a esmo, tudo que Jesus faz é de caso pensado. Então, a intenção de Jesus é quando ele opera um milagre, e esse milagre específico de curar o leproso, Jesus ele está dizendo que o mundo está sob nova direção. Então vamos lá? Esse é a roda de conversa. E antes de mais nada, eu quero pedir para você, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal, deixa o seu gostei ou não gostei, e comente, tá bom? Faça perguntas, compartilhe com outras pessoas. Se de repente esse conteúdo tem sido bênção para você, compartilhe isso com outra pessoa. Nosso objetivo é somente compartilhar Jesus. Nosso objetivo é fazer com que Jesus fique cada vez mais famoso por meio da pregação da sua palavra. Tamo junto? Então vamos lá. Roda de conversa. 9 de fevereiro de 2023. O mundo está sob nova direção. É isso que Jesus está nos dizendo. Mateus capítulo 8, verso 1 até o verso 4. Jesus aqui ele terminou o sermão do monte, terminou o sermão da montanha no capítulo 7. Agora Jesus está descendo da montanha. Jesus está ali entrando no meio do povo, praticamente começando o seu ministério público. E o Marcos ele faz a seguinte narrativa. Ele diz: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Quando Mateus ele escreveu esse evangelho, o evangelho segundo o Mateus, segundo as impressões, segundo aquilo que o Mateus pegou ali de Jesus, extraiu de Jesus, com certeza
Mateus ele imaginava que os discípulos, que os leitores dele, de maneira prioritária, de maneira majoritária, seriam os integrantes ali da comunidade judaica da qual ele fazia parte, da época dele. Penso eu que o Mateus ele jamais imaginaria que 21 séculos depois, nós, brasileiros, latino-americanos, da fala da língua portuguesa, do Ocidente, estaríamos debruçados sobre esse texto e estudando esse texto e aprendendo de Jesus sobre esse texto. Eu penso que seria inimaginável para o Mateus, alguém chegasse para ele e falasse assim: olha, Mateus, daqui a 21 séculos os caras vão estar pregando sobre o seu texto, vai estar lendo sobre o seu texto, vai estar entendendo Jesus sobre o seu texto. O Mateus ia falar: que nada, esse texto é para nós, é só para os judeus, estou escrevendo aqui só para o meu povo, só para a minha comunidade. O objetivo de Mateus, o objetivo fundamental, primordial do Mateus, o que Mateus queria era demonstrar Jesus como sendo o Messias que havia sido prometido a Israel séculos antes. Na cabeça do Mateus, Jesus tinha sido prometido para o povo de Israel. E ele queria mostrar que Jesus era esse Messias prometido, o ungido prometido. Então, uma coisa que é digno de nota, nós olharmos, quando Mateus ele coloca ali a genealogia de Jesus, é que Mateus ele apresenta Jesus como o filho de Davi, como filho de Abraão. Quando Mateus ele narra, ele faz a narrativa do Sermão do Monte, Mateus ele apresenta Jesus como sendo um novo Moisés. Jesus ele é aquele que na verdade, ele extrapola Moisés, ele vai além de Moisés. Por quê? Porque Jesus ele traz em si, consigo, toda a plenitude da lei. Jesus ele sempre vai ensinar, olha, quando ele está falando da lei, ele vai falar: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo. Quando Jesus ele termina o sermão da montanha, depois de Jesus ter falado ali aqueles homens, nós vamos entender, ver, o Mateus registrando ali qual é o reflexo, qual é o impacto do ensino de Jesus. E nós vamos ver que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. E por que elas estavam maravilhadas com o ensino de Jesus? E aí o verso 29 do Mateus 7 vai dizer: porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus ele chama para si a autoridade e reivindica a autoridade dele, e fala com a autoridade dele. Por isso que o tempo todo ele fala: olha, vocês ouviram o que foi dito, e eu, porém, vos digo. Então, o Mateus
quando ele narra o Sermão do Monte, ele conclui, né, ele termina, olha, terminou o Sermão do Monte, agora aconteceu isso, ele apresenta então Jesus nessa plenitude. No final do Sermão do Monte, Jesus ele é retratado, ele é apresentado como como alguém que opera sinais, realiza prodígios, realiza maravilhas, e Jesus faz isso ali no meio do povo de Israel. Querido, outra coisa que nos salta é que na narrativa de Mateus, o Mateus ele pretende traçar um paralelo ou uma contraposição entre Moisés e Jesus. Quando Mateus ele está escrevendo e agora ele para e ele chama a atenção aqui a esse evento, a esse episódio com o leproso, no caso da purificação do leproso, o que nós vamos notar é que o Mateus ele começa aqui com esse milagre, com esse sinal, com esse prodígio. O Mateus começa a traçar um ciclo de 10 milagres. Na verdade, 11. Milagres realizados por Jesus. E o que o Mateus está fazendo com isso? O que ele quer com isso? Mateus está fazendo uma clara referência às 10 pragas do Egito e aos 10 milagres que Deus realizou por meio do Moisés em consequência das 10 pragas do Egito. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu no Egito? Lá no Egito, o faraó achava que era Deus. Lá no Egito, o faraó achava que ele que no comando do Egito é que mandava em tudo e em todos. E quando Deus chama Moisés e dá o cajado, a vara para Moisés e fala, vai lá, fala com o faraó, fala que o eu sou enviou você. E ele fala, e eu vou endurecer o coração do faraó. E quando eu endurecer o coração do faraó, você manda a praga. E a cada praga, o que Deus estava dizendo para o faraó há um Deus que está no comando de tudo. E agora Jesus, então, ele vem dizer que o mundo está sob nova direção. E Mateus, ele começa a apresentar isso. E Mateus começa a traçar esse paralelo. E ele quer nos mostrar, quer nos conduzir a Jesus através dessa narrativa. E aí nós vamos ver então 11 milagres na narrativa de Mateus. Nós vamos ver a cura do leproso, que é esse texto. Mateus 8, verso de 1 a 4. No verso 5 ao verso 13, nós vamos ver a cura do servo do centurião. Nos versos 14 e 15, nós vamos ver Jesus curando a sogra do Pedro. No verso 16, narra que naquela circunstância ali, Jesus
libertou muitos endemoniados e curou muitos doentes. Do verso 23 até o verso 27, Jesus ele acalma a tempestade. Jesus fala para o vento quieto, Jesus fala para a tempestade quieta, e o mar se fez ali em grande bonança. Dos versos 28 até o verso 34, ainda de Mateus 8, Jesus cura 2 homens endemoniados, que tinha legião de demônios nesses homens. No capítulo 9, do verso 1 ao verso 8, Mateus descreve ali, narra Jesus curando um paralítico. Dos versos 18 e 19, Jesus ele ressuscita, né? Aliás, começa a narrativa da ressurreição da filha do dirigente da sinagoga. Esse texto é interrompido do versículo 20 ao 22, quando entra na história a mulher que tem a hemorragia, o fluxo de sangue há 12 anos, e aí ela toca em Jesus, ela é curada, e aí então Jesus volta para o milagre da filha do dirigente da sinagoga, e ali então ela ressuscita, do verso 23 ao verso 25. Ela ressuscita? Não, ela é ressuscitada. Jesus a ressuscita. Depois, no verso 29 ao verso 31, Jesus cura 2 homens cegos. E do verso 32 ao verso 33, o 11º milagre, Jesus cura um homem mudo que é endemoniado, e esses demônios fazem com que esse homem fique mudo. Então, queridos, o primeiro personagem aqui da história, dessa narrativa, né, dessa sequência dos milagres de Jesus aqui, o primeiro pessoa que Jesus encontra, quando ele desce do monte ali, é alguém que procura Jesus numa atitude de adoração. Esse homem, ele se ajoelha, ele adora Jesus de joelhos, né? O fato é que, considerando a tradição de Israel, esse leproso, de forma alguma, ele podia se aproximar de alguém que fosse ou estivesse limpo. Por quê? Para que ele não contaminar essa pessoa. E alguém, estando limpo, também não podia se aproximar, não podia se contaminar se aproximando, não podia chegar perto de alguém imundo. Então, alguém imundo, como é o caso desse homem, que a lepra deixava a pessoa imunda, esse homem, quando ele estava e as pessoas se aproximassem dele, ele tinha que tocar tambor e gritar: lepra, 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 para que as pessoas ficassem. Ele tinha que anunciar que ele era um leproso, era um impuro, era um intocável, para que as pessoas não chegassem perto dele, e assim ninguém fosse contaminado. Agora, o que é estranho nessa fala de Mateus é que acontece uma sequência de estranheza. A primeira é que diz que esse homem se aproxima de Jesus, e Jesus não o impede, Jesus permite a aproximação. Isso é estranho.
segundo a lei. A outra coisa é que esse homem adora a Jesus. E Jesus aceita a adoração. E nesse ponto, o que é estranho aqui? É porque só Deus é digno de adoração. Outra pessoa não é digna de adoração. E este homem, para adorar a Jesus, ou ele conhecia Jesus, ou esse homem não tinha juízo. Não tinha juízo algum. Por quê? Não tinha juízo por estar se aproximando de alguém puro, sendo ele impuro. Não tinha juízo por estar adorando alguém. E Jesus aceita, recebe adoração, não repreende aquele homem, não fala para aquele homem ficar longe e não fala para aquele homem não o adorar. Jesus aceita a adoração, recebe a adoração, mas se não bastasse isso, não bastasse toda essa estranheza, Jesus ainda tem uma reação que é a mais inusitada de todas. Já era inusitado ele receber a adoração que era devida ou dirigida somente a Deus, o único Deus. E agora então, não bastasse isso, Jesus, ele é mais estranho. Por quê? Porque se o bom judeu, limpo, purificado, morria de medo de ser contaminado por alguém impuro, Jesus, ele não tem medo, não tem receio de ser contaminado. Jesus, além de deixar aquele homem se aproximar dele, Jesus para, se aproxima, dá atenção, ouve, se aproxima mais, toca nesse homem. Querido, a estranheza é que depois de Jesus fazer tudo isso, todos ali esperavam ou criam que Jesus seria contaminado com a impureza daquele leproso. Mas o estranho é que aconteceu o inverso. Jesus não é contaminado, mas aquele homem é transformado. Aquele homem é impactado. Aquele homem é livrado do seu mal, livrado da sua impureza. E na sequência, logo em seguida, Jesus dá uma ordem àquele homem. Jesus pede que aquele homem, para que aquele homem, ou ordena aquele homem, para que ele não conte isso a ninguém. A ordem era que aquele homem não falasse daquele milagre que ele acabara de receber. Mas que, ao invés disso, ele fosse direto lá para o sacerdote do templo, e lá para o sacerdote, ele desse seu testemunho. Vá ao sacerdote, se mostre ao sacerdote e apresente a sua oferta ao sacerdote da forma como Moisés ordenou, para que isso sirva de testemunho. O que nós vemos aqui, querido, é que Jesus, ele é um verdadeiro estrategista. O que nós podemos perceber aqui é que Jesus não faz nada a esmo, Jesus faz tudo de caso pensado. A intenção de Jesus, e Jesus tinha intenção, uma boa intenção,
em parar, ouvir, tocar e curar um leproso, um impuro, e depois mandar esse homem para que ele vá e ele se mostre ao sacerdote. O que Jesus está querendo com isso? Jesus tem o objetivo assertivo, específico de testemunhar que o Messias chegou. O Messias prometido pelos profetas. O Messias esperado, aguardado, chegou e está em ação. Quando Jesus fala para aquele homem, olha, vá mostrar-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou e que isso sirva de testemunho, o que Jesus está dizendo é, vá e diga para o sacerdote que o mundo já está sob nova direção. Querido, e o Mateus compreende isso. O Mateus saca isso de maneira perfeita. Mateus, ele faz uma leitura e ele percebe ali o que está acontecendo. E assim, então, ele escreve esse relato. Ele relata essa história para que nós possamos aqui entender essa graça generosa de Jesus, essa supremacia de Jesus, esse controle soberano de Jesus. Mas a outra coisa que nós vamos ver nesse texto, dessa boa intenção de Jesus, e aqui Jesus não tem segunda intenção, Jesus tem uma única, uma primeira, uma primordial intenção de Jesus é que, ao contrário do que se pode imaginar, ao contrário do que se tem pregado, ao contrário do que muitos têm motivado pessoas a buscar, a procurar, a divulgar, a oferecer, a reivindicar o milagre como um fim em si mesmo, o milagre pelo milagre, Jesus ele não considera o milagre como um fim em si mesmo. Jesus ele não considera o milagre apenas como sendo uma maneira de tornar a vida desse homem mais fácil, menos sofrida. Jesus não está considerando aqui o milagre só como um meio de trazer esse cara para a sociedade. Não. Como é que Jesus está considerando o seu milagre? Como é que Jesus considera os milagres que ele faz? O milagre, querido, é um carimbo de Jesus. Milagre é um selo, é um sinal da autenticidade, da identidade messiânica de Jesus. O milagre de Jesus é uma certidão específica de que o mundo realmente, literalmente, totalmente, absolutamente está sob nova direção. Querido, quando Jesus
realiza esse milagre. Quando Jesus fala para o homem, vá lá e se mostre ao sacerdote e dê testemunho ao sacerdote, Jesus está afirmando a sua messianidade. Jesus está reivindicando, chamando para si tanto poder quanto autoridade, não só para curar um leproso, mas poder, autoridade, messianidade para abençoar toda a nação de Israel e abençoar, salvar todo o universo, todas as nações da terra. Querido, em Jesus, na pessoa de Jesus, na atuação de Jesus, por meio do sacrifício salvífico de Jesus, o reino de Deus, aquele mesmo reino que Jesus ensinou, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Esse reino do céu, o reino de Deus, invade a história da humanidade. Invade a humanidade. O Deus transcendente se torna o Deus imanente. O Deus do céu agora é o Deus em nós para caminhar para se tornar o Deus em nós. Aliás, o Deus do céu agora é o Deus conosco e vai se tornar o Deus em nós. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu jovem, você, crente ou não crente, você que já é um seguidor de Jesus, você que ainda não é, você que está na caminhada com Jesus, no seguimento de Jesus, ou você que ainda está aí pensando, você que descansa no poder de Deus, ou você que está à espera, em busca de um milagre, saiba de uma coisa: o mais importante, muito mais importante que receber milagres de Jesus é você saber quem é Jesus. E ao invés de você ficar esperando ter uma vida leve, fácil, menos sofrida, mais vivível por conta de um milagre recebido, o mais importante é você cair de joelhos aos pés de Jesus e adorar Jesus, não pelo o que ele faz, mas por quem ele é. Adore Jesus, porque Jesus é digno de adoração, porque Jesus é o dono do mundo. E com Jesus no controle, o mundo está sob nova direção. Deus não perdeu o controle.
Deus não criou o mundo e ficou à parte do mundo, fora do mundo. Não. Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não fique separado eternamente da glória de Deus, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe. Que a palavra de Cristo habite ricamente no seu coração e guarde o seu coração. Beijo.